Olá, está começando mais um Rede de Olhares aqui na UX TV, o canal de identidade. Nós que somos parceiros do canal Futura. Hoje vamos falar sobre um tema interessantíssimo, literatura. Quem lê aprende a pensar diferente, aprende a viver diferente. Quem lê literatura aprende a reconhecer os conflitos humanos de uma maneira muito mais profunda. Hoje recebemos aqui no nosso estúdio vários convidados e eles trouxeram livros que foram importantes para eles. Eles vão contar quais foram as influências que eles sofreram através desses livros. E você, gostaria de partilhar conosco qual é o seu livro predileto? A produção pediu para que cada um de vocês trouxesse um livro para contar para nós o que esse livro representou. Qual foi o livro que você escolheu? Se tu me perguntasse qual foi o livro da minha vida, é sempre aquele que eu leio por último e que eu mais gostei. E filme também. Até quando eu vejo um filme bom, eu digo, esse é o filme da minha vida. Quando eu termino de ler um livro, esse é o livro da minha vida. Então hoje eu escolhi, não é o livro da minha vida, mas é um livro que eu já li, eu não sei quantas vezes. É O Grande Gatsby. E ele, agora ele está muito na moda porque teve o filme recente com Leonardo DiCaprio. Mas eu quero levar hoje aqui o telespectador, os meus amigos aqui, a uma reflexão. Por que ler e não ver O Grande Gatsby? Eu peguei uma nota aqui do New Yorker. Enquanto você fala, eu vou mostrar a capa do livro. Eu peguei uma nota do New Yorker, que é um jornal mais dos Estados Unidos, que diz assim: se nenhum diretor de cinema conseguiu um resultado satisfatório na conversão do romance em filme, isso só comprova a complexidade que é transportar a obra para a sala escura. Qual é o livro que você trouxe? Do Charles Kiefer, Caminhando na Chuva. Eu vou mostrar aqui para o nosso Foi canal. o livro, em virtude dele, que eu me tornei bibliotecário. Até então, eu não gostava de ler. Por causa dos traumas lá do ensino fundamental, ler Machado de Assis e José de Alencar com todo o respeito, mas ainda era criança e tinha que ler. Daí no segundo ano do ensino médio, a professora perguntou, mas por que tu não lê? Eu disse, não gosto muito dela, mas me apresentou o Charles Kiefer, que ele fala um pouco da realidade, de onde eu me criei. Em 2, 3 dias eu li o livro, me apaixonei, comecei a ler, fui ler outros dela, me apresentou Crônicas, me apresentou Luiz Fernando Veríssimo, e aí me despertou maior interesse, ainda fui ler, procurar ler mais. Ao final do ensino médio, eu descobri o que eu queria ser da minha vida. Eu disse, vou me tornar bibliotecário. Por quê? Para incentivar o hábito da leitura para crianças e adolescentes. Qual é o livro que você trouxe? Enquanto você fala, eu já vou segurar. Vamos mostrar aqui para a câmera. Que livro é esse, Marília? Eu trouxe o livro que se chama Luz Antiga. Luz Antiga foi escrita por John Banville. E neste livro, foi o último que eu li. Eu teria outros na minha vida, muito especiais, mas este foi o último. E ali as sereias cantaram para mim. A primeira frase do livro começa assim: Billy Gray era meu melhor amigo. E eu me apaixonei pela mãe dele. Nessa época que ele conta a história, ele tinha 15 anos e a mãe do amigo, a senhora Gray, tinha 35 anos. Eu quero falar com ela. Pode segurar o microfone? Como é que é teu nome? Laura. Laura. Tem algum livro que tu queira contar para nós, Laura, que tu leu e gostou? Coelhinho Orelha Azul. Coelhinho Orelha Azul. E tu quer contar para nós um pouco como é que é a história desse livro? Como é que é a historinha dele? O que conta? Conta que ele não conseguia dormir e daí o vovô dele deu uma caixinha de música para ele e ele conseguiu dormir. E quanto tempo tu levou para ler o livro? Demorou bastante tempo ou foi rápido? Em um dia só ou levou uma semana, um mês? Será que levou bastante tempo ou não? A mãe, ela leu primeiro para mim, desde bebê, e daí eu contava a história sozinha. Sim, é isso aí, aos pouquinhos, né? Vai aprendendo. E tu acha que é importante começar desde pequenininho, escutar historinhas e começar a ler já desde criança? Sim. Tu vai ser uma boa leitora quando crescer? Aham.
Muito legal, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou conversar com a mãe da Laura, mas agora a gente vai ver uma reportagem. A nossa equipe de reportagem fez uma entrevista com José Clemente Pozenato e a gente confere a primeira parte agora. Eu aprendi um pouco com todos, né? Eu gosto da literatura italiana, Pirandello, gosto muito de alguns americanos, né? João dos Passos, Steinbeck, com todos eles eu aprendi muito, né? Franceses, né? Da geração do Georges Bernanos, essa geração dos anos 20 e 30 na França, e latino-americanos, né? Latino-americanos, há pelo menos dois que eu tenho, assim, três. O Borges, o Cortázar e o Vargas Llosa. O Vargas Llosa, principalmente na técnica de montagem de narrativa. Ele desenvolveu alguns procedimentos técnicos que eu não encontro em nenhum outro romancista no mundo, não é? Em que ele consegue, ao mesmo tempo, colocar o foco no conjunto e no indivíduo, né, no personagem e no contexto, e com maior simplicidade. Quer dizer, consegue transpor para a literatura aquilo que o cinema conseguiu fazer, né, na leitura de conjunto e a leitura focada no olho do personagem, né? E foi prestando atenção na maneira de ele contar essas histórias que eu aprendi também a contar as minhas, né? Tu trouxe um americano? Trouxe um americano, que o Salinger, né? Foi um livro que eu descobri há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás e nessas minhas pretensões, né, de ser escritor e tal, me chamou muita atenção a maneira de narrar, né? Foi um livro escrito em 1951 e ele narra a história de um jovem de 17 anos, né, que é expulso da escola porque tira notas baixas. E toda a história se concentra em 4 dias, né? E, na verdade, né, como todos os bons livros, não é o que importa a história em si, mas a maneira de narrar, né? Então, ele transcende essa questão da adolescência, né? Ele coloca questões muito humanas, né, a perda da identidade, né, a solidão. Pedro recém foi contemplado no Financiarte, daqui a pouco sai o livro novo, Rainha Está Morta. Que livro tu trouxe hoje para nós, Pedro? Eu trouxe Clarice Lispector, Água Viva. Eu nunca tinha lido nada da Clarice e até acho que fui ler um pouquinho tarde demais. E sempre teve muito disso de todo mundo falar de Clarice, mas o que a Clarice fala? E então eu busquei o livro para ler e foi num momento muito oportuno, assim, casou um pouquinho, porque foi aquele momento que todo mundo acaba passando de encontrar o primeiro grande amor da sua vida. Então, por ser uma narrativa muito intimista, assim, que fala muito do existencial, de significância, eu acabei me encontrando na obra. E foi ali que eu acabei me escondendo, me encontrando e até criando a partir dela, por gostar também de escrever. Que livro tu trouxe para nós, Lúcio? Eu trouxe aqui um livro do Carlos Eduardo Novaes, que é um escritor aí que... Acho que eu vou mostrar aqui. É um jornalista, né? Esse livro é de 1975 e é um livro que eu li quando eu era adolescente, né? E esses dias eu resgatei ele, fui fazer uma mudança lá no meu armário e ele apareceu lá, né? Estava escondido e foi um livro que me marcou bastante, assim. Ele é uma espécie de uma novela, assim, poderia até se dizer que é uma fábula, né? Que narra a história de um urubu, né? Que queria ser gente, né? Então esse urubu, ele tá lá, ele se recusa a voar, né? Porque gente não voa, né? Então tem toda uma alegoria, assim, que o autor faz para tentar analisar também a questão do ser humano, né? Depois o sonho dele é ir para a cidade, né? Esse urubu, que é o Cândido, né? E ele vai para a cidade, aí ele começa a ver que o sonho dele de ir para a cidade começa a se esfarelar em função da ganância do ser humano, né? De toda aquela agitação, né? Da cidade. O que tu gosta de ler, Celso? Bom, eu gosto de ler
sou bastante variado na minha leitura, assim. Então, esse livro que eu trouxe aqui se chama Macaúba da Terra. Ele é escrito pelo escritor, o autor, que também é ator de TV, o Gero Camilo. Para quem não sabe quem é, aquele ator que fez o par no filme Carandiru com o ator Rodrigo Santoro. Tal. Então, nesse livro, ele fala bastante da região dele, onde ele nasceu e tal, em Fortaleza. Ele é cearense, né? Então, a primeira história do livro, ele é uma reunião de contos, então ele contempla bastante a literatura com os contos, rezas, mandamentos. Eu já chamo então agora a segunda parte da entrevista que fizemos com o José Clemente Pozenato. Vamos conferir agora. Primeiro foi ter encontrado a poesia do Manuel Bandeira. Eu estava acostumado a ler aquela poesia, Hora de Reis ouvir estrelas, né, do Olavo Bilac, e de repente encontro um poeta que fala, não é, das dálias rechonchudas, coisas comuns da vida que podem entrar no campo da poesia. Foi uma surpresa. E para complementar, logo depois eu leio do Murilo Mendes, um livro chamado Poesia Liberdade, em que eu nunca me esqueço uma cena em que ele diz num verso: sentamo-nos servidos por um braço do mar. Isso é puro surrealismo, né? Então eu percebi que poesia pode fazer isso, quer dizer, inventar o mundo de novo com palavras. Então foram dois poetas que para mim foram marcantes, Manuel Bandeira e Murilo Mendes. Na prosa, para mim, eu não esqueço o dia, eu era adolescente ainda, que tomo nas mãos o Memórias Póstumas de Brás Cubas e começo com a dedicatória, né, ao verme que por primeiro roeu minhas carnes frias, dedico. Foi um choque, né? Como é que alguém pode ter esse tipo de imaginação? E então Machado de Assis passou a ser minha referência, né? Meu mestre em tudo. Então, todas as vezes que eu me surpreendia, né, com os achados que ele punha no texto dele, eu voltava atrás para ver onde é que esse cara me pegou. Como é que ele montou a situação, a frase, que palavras ele usou para me pegar do jeito que me pegou. E aí fui descobrindo que ao contrário do que toda a tradição
escolar tinha me insinuado, né, que procurar palavras bombásticas, retóricas, etc., Machado seguia o caminho inverso, cada vez mais simples. Procurar dizer com um mínimo de palavras, não desperdiçar palavras, achar a palavra certa. Então, essa é a escola do Machado de Assis que me pegou com Memórias Póstumas do Brás Cubas. Bom, falar deste livro aqui, ele me toca porque ele mudou a minha vida. No sentido que a autora desse livro ela foi perguntar, numa periferia de Caxias do Sul, como é que o jovem vivia, como é que ele se organizava, né? Qual a dificuldade que tinha. E sem querer eu fui contando a minha história. E quando fui contando a minha história nesse livro, e tem um puxador de concreto, tem uma guria que se escondia atrás dos livros, e tinha um contador de rap, eu tinha sonhos, assim como outros tantos. Só que essa história, infelizmente, só eu consegui vencer. Então ela é interessante para o educador, que eu na época queria ser, hoje eu sou um. Suzana, e aí que livro que você trouxe para nós, Suzana? Eu trouxe Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho. Por que Feliz Ano Velho foi importante para você, Marcelo Rubens Paiva? Porque quando eu estava no segundo grau, hoje ensino médio, também tinham as exigências escolares, né, as fichas de leitura. Então a gente lia aqueles livros exigidos pelas professoras, mas esse foi uma sugestão de uma colega. Então e ela falou tão empolgadamente do livro, né? Falou tão bem, ela estava quase apaixonada pelo Marcelo, né? Falou tão empolgadamente, eu disse assim, então eu vou ler esse por sugestão da minha colega, né? E foi um livro assim que a gente tinha então a idade próxima a dele, né? Tinha todos os sonhos e desejos de juventude que ele também tinha, né? Aí acontece então um acidente, né? É cadeirante até hoje, é uma história verdadeira, tem a situação toda do país, do pai desaparecido político, né? Então tem várias questões muito interessantes. Me diz se está errado ou se está certo. Em Nova Petrópolis existem livros nos bancos da praça que você lê o livro e deixa o livro lá no banco, é isso? É o projeto Livro Sem Dono, que daí nisso a Suzana, né, que foi a mentora do projeto em Nova Petrópolis, ela faz todas as quintas-feiras. A gente faz, que né? Maravilha, porque eu trabalho isso, na hein? Secretaria de Educação com projetos de leitura e a gente faz um trabalho bem legal em parceria, né, com a Biblioteca Pública. Que maravilha. Que livro você trouxe? Vamos mostrar aqui. Eu trouxe o livro Paula, mas não foi pelo livro em si, é pela autora, que eu sou apaixonada, que nem a moça ali falou de memória, Isabel Allende, então ela mudou completamente aquela visão que tinha da literatura latino-americana, que era aquele ciclo de violência, e ela, com a Casa dos Espíritos, ela encerrou esse ciclo na literatura latino-americana. Esse livro que tu trouxe é um livro que eu particularmente gosto muito, Milan-Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Deixa eu mostrar a capa claro. aqui. O que te pegou nesse livro aqui? Olha, ler Kundera com 17 anos já é complicado, né? Mas para quem começou desde os 15, é mais complicado ainda. Porque as pessoas têm uma noção de Kundera completamente diferente que um jovem. Porque o jovem, por estar se formando, seja intelectualmente, fisicamente, em todos os aspectos, ele absorve com muita mais facilidade que uma pessoa que adere ao conteúdo. Então, o Kundera, principalmente nesse livro, que eu só li 2 deles, eu li A Insustentável Leveza do Ser e Risíveis Amores. Então, na Insustentável Leveza do Ser, ele conta 4 contos que se casam e formam um grande romance. O lançamento do A Rainha Está Morta. Dia 18 de setembro, lá no Ordovasa, a partir das 7 da noite. Um Assassinato na Festa da Uva, de 1998. Meu Deus, ela morre mesmo? Tá Morre, morta? assassinada. E aí tem uma investigação? Exatamente, vamos descobrir quem. Todo o reinado guarda seu segredo. Pô, tô curioso, hein? Tô curioso, legal. Maria Helena, que maravilha falar sobre literatura, né? Ah, maravilha mesmo. Eu perguntei pro Lúcio também, ele deu a visão dele. Por que ler ficção? Por quê? Mas eu fico encantada com esses dois aí que fazem sempre a minha companhia, enriquecem a órbita literária lá, porque eu vejo eles tão jovens assim e já sabem tanto, leem tanto. Porque quem quer escrever tem que ler. E na última órbita, tu falaste sobre aquele escritor... Jack London. É. E ele não tinha formação nenhuma. Mas olha o que ele foi... e por causa da leitura que ele lia. Então, eu acho que a leitura é a chave para tudo. Só para situar, a Órbita Literária são encontros de literatura que acontecem todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras. Na livraria do Arco da Velha, né?
Eu já vi, o Thiago Marcon falou sobre Rubem Braga e o Lúcio Sareta falou também sobre vários cronistas esportivos. Foi muito legal. Escritores, né, que se isso debruçaram muito sobre o interessante. esporte em algum momento. Bom, eu também sou filho de Deus, né? E eu trouxe o meu livro, o livro que me marcou, esse tijolo aqui. Eu vou ver se ele consegue enquadrar. Moby Dick, Herman Melville. É um livro que me marcou muito. Uma escrita muito densa, e dentro desse livro tem várias coisas diferentes, né? Filosofia, teatro shakespeariano, tem muita coisa dentro desse livro. Se você ler ele meio desatento, ele pode até passar por um relato de aventura. Ele é um relato de aventura, mas nas frestas da narrativa tem muita coisa para ser explorada. Então, se alguém não leu, eu mais do que recomendo. Marcos, uma palavra final. A tua opinião aí, o que a pessoa tem que fazer para começar a ser um leitor? Os pais são fundamentais nesse primeiro o exemplo? De ver a essência, ele aprende em casa, ele vendo o exemplo dos pais, o pai incentivando desde a infância. Isso eu tenho uma sobrinha, logo que ela veio ao mundo, já disse, o nosso presente toda vez não é brinquedo, nada, é sempre um livro. Certo. Sempre a gente dá um livro e a criança vendo, os pais lendo, mesmo que não seja um livro, um jornal, uma revista, ele vai vendo que aquilo ali é interessante. Certo. E ele vai querer, porque ele imita os pais. Certo. Porque ele vendo o pai ler, ele também vai querer ler. E aí isso vai enriquecendo e vai aumentando uma cultura, uma viagem. Uma vez o Ziraldo falou num encontro que a criança, quando a gente quer contar uma história para a criança e que tu lê, aí ela fica vendo que daqui de dentro está saindo aquela história. Então, é muito, mesmo que a gente invente a história, tem que fingir que lê, para mostrar que está saindo daqui aquele... Tá certo. Na órbita literária eu vi o Thiago Marcon falou sobre Rubem Braga, é um cronista que eu gosto muito. A importância de ler crônica também, né, Thiago? Crônica eu acho fundamental. Eu até quase trouxe um livro de crônicas para cá, porque o primeiro que me pegou, né, da editora Ática, Para Gostar de Ler, né? Tinha um texto do Luiz Fernando Veríssimo, Futebol de Rua, né? Aquilo me marcou, eu estava na 6ª série, eu acho, e ele estabelece ali as regras do futebol de rua, né? De uma maneira muito bem humorada e aquilo que a gurizada vive na época, né? Jogando bola por aí. Então, crônica é fundamental porque não tem aquele degrau, assim, entre o leitor e parece que está numa conversa, é fundamental para a criançada, para a galera mais que já está na adolescência ler crônica. E como adulto também, né? Sempre é muito bom, né? Tá certo. Lúcio, só então para a gente repetir, já que falamos do livro do Pedro, só para repetir então como é que está a programação para o lançamento do teu livro de crônicas? É dia 18 de setembro, acho que é o mesmo dia, só não é no mesmo lugar, né? Será que são horários? Então, o pessoal vai ter que fazer uma turnê aí, né? Um dia que vai parar a cidade aí praticamente. É no Arco da Velha, às 19h30. 19h30. E o Pedro, que horas que é? Mas dá tempo, ó. Dá tempo. 19 no Pedro, depois 19h30, né? Fazer a Via Sacra Cultural. Na do Lúcio. E a próximos lugares. Teu não é sábado? Depois do programa a gente conversa. Eu queria agradecer a presença de todos, muito obrigado. Foi um tema interessantíssimo, um tema que muito me agrada. A literatura, sempre é muito bom falar sobre literatura, porque eu acredito que a literatura tem o poder de transformar a nossa vida, para melhor, é claro. Você que nos acompanhou em casa, muito obrigado. A gente fica por aqui, a gente agora é com a música do Celso. Até a próxima.